Tanto em Cuba e quanto o Brasil são países conhecidos pela resiliência e pela alegria, apesar dos desafios. Qual é a diferença mais fundamental que você percebe entre a maneira como os cubanos vivem? Então, acho que uma das coisas que eu reparei foi como a gente não vive, mas a gente sobrevive. O estilo de vida que a gente vivia lá era um estilo de sobrevivência. O dia a Uhum, dia do cubano é muito sofrido. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente viu de que a gente literalmente não tinha que passar trabalho para nada. Inclusive, tem até coisas que facilitam a tua vida, que são bobas, mas que a gente reparava como nossa vida era muito complicada. Por exemplo, você chega aqui no mercado no Brasil, tem comida, inclusive você às vezes acha coisas, não sei, sabonete, coisas de higiene pessoal. Então no mercado você encontra uma variedade de coisas e num lugar só você resolve tudo. Agora em Cuba não. Você chega no mercado e as prateleiras estão vazias. Então, em caraca. Cuba, existe muito mercado negro em paralelo. Então, você vai no mercado nacional, porque existe uma caderneta de racionamento de alimentos, você vai lá comprar os alimentos mais baratos, só que muitas vezes não tem, que é o que acontece hoje em Cuba. O leite, por exemplo, vamos supor o arroz, que é o que mais está faltando agora. Você vai lá para comprar o arroz de dezembro. Não tem, você vai ter que esperar 6 meses até chegar. E então, Nossa. você em um dia, por exemplo, você aqui em julho, você pega todos os arroz, né, antigos, isso pode Uhum, acontecer. E agora, quando você chega no Brasil, é muito, muito fácil. Então, não só um tipo de arroz, tem vários. Foi uma coisa assim que a gente reparou como a gente se sacrificava muito. Meu pai, ele tinha que andar de bike de um lugar a outro tentando achar comida, porque já que não tem no mercado, tem que ir pelo mercado negro. Tem que ver uhum, alguém. Muitas vezes acontecia, por exemplo, um vizinho, pedíamos sal para o vizinho, um pouco de açúcar, um pouco de café. Isso acontece muito em Cuba. Cubanos ajudam também entre o próprio cubano. Tem negócios também que não são legalizados pelo governo, são pessoas que vendem escondido. Então, a gente repara como nossa vida era muito sacrificada lá, sabe? E uhum, até para coisas sobre na escola, por exemplo, eu quando estava na escola, é muito diferente. A gente passa muito trabalho lá também. Então, a qualidade de vida que a gente tem hoje é muito diferente a que a gente tinha lá em Cuba. A gente nem reparava, porque a gente estava numa bolha, a gente só sabia daquela realidade. Até quando uhum. você sai, você vê, nossa, realmente a gente estava sendo maltratado pelo governo, era algo desumano. Perfeito. Isaac, só vou aproveitar porque tem mais uma pergunta do Gabriel. Ô, Gabriel, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui, boa noite. Qual foi a maior surpresa cultural ou social que você teve ao se mudar de Cuba para o Brasil? E como essa surpresa transformou a sua maneira como você enxerga a sua própria história ou sua identidade cubana? Bom, choque cultural, primeiro foi o português, né? Acho que realmente o idioma foi muito confuso para mim, porque Uhum. tinha muita palavra que era muito igual ao espanhol, ou palavras que são idênticas, mas que têm significados totalmente diferentes. Gente, eu passei muitas vergonhas, muitas vergonhas. Eu vou contar uma breve história. Aham. Lá em Cuba, a gente não fala a sacola normal, a gente fala raba. Só que não é com R, é com J. É outra forma de escrever, de falar, mas a fala é a mesma. Quando você dialoga, é praticamente a mesma palavra em português. E a gente passou uma vergonha uma vez no mercado, fomos lá, pedimos uma raba, que era uma sacola, e bom, passamos vergonha. Ou pedíamos, por exemplo, uma vez eu fui falar sobre. Estava na escola e então um menino estava me incomodando. Só que em Cuba, o no espanhol se usa a palavra molestando. Aí eu falei essa palavra, nossa, a gente teve muitas controvérsias assim, com o idioma, né? Porque é Uhum. muito diferente. A comida também é muito diferente de lá. Em Cuba, nossa cultura, assim, não é tão, assim, tipo, não temos tanta variedade de comidas. Temos, claro, as comidas típicas e tudo, mas a gente vive numa realidade de escassez. E quando você chega aqui no Brasil, fazem comida de tudo. Eu fiquei chocada de que o pinhão, para mim, era uma semente normal que você vê na terra e fechou, sabe? Mas o Uhum. brasileiro, até do pinhão, faz algo que se come, sabe? E eu fiquei muito chocada, assim, de tudo. Um dos meus pratos favoritos é o estrogonofe. Nunca tinha comido na minha vida. Caraca. Nossa.
Eu acho muito legal. Coxinha, brigadeiro. Acho que a culinária do Brasil é muito rica e cada dia eu vou descobrindo coisas novas, né? Porque cada estado do Brasil parece que tem sua própria cultura, sua própria comida. É muito Exato. interessante. Eu acho que o Brasil é um país tão legal porque você sempre está aprendendo. Eu acho que o português que eu sei hoje, as coisas que eu sei hoje sobre o Brasil é muito pouco. Ainda falta muito por descobrir, porque cada estado também tem suas próprias gírias, tem sua própria forma de falar. Isso é muito legal.